Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. E depois nós vamos ler também o versículo 6. Amém, os irmãos encontraram? Assim não diz a palavra do Senhor. Ora, a fé e a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo firmado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia! Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. E glória a Deus. Você pode se assentar? Em nome de Jesus. Eu quero começar essa mensagem nessa noite fazendo uma pergunta para vocês da igreja. O que move a tua vida? O que faz você sair da tua casa todos os dias tem culto, entrar por essas portas, deixar os seus afazeres em casa? Alguns aqui deixaram o trabalho, outros deixaram a família, outros mudaram o compromisso para poder estarem aqui hoje. Uns vêm de perto, outros vêm de longe, mas o que te motiva a você continuar vindo aqui? O que te motiva a continuar acreditando que aquilo que você está vivendo hoje vai mudar? O que te motiva a vir para a igreja, quem sabe às vezes com uma enfermidade, crendo ou imaginando que essa enfermidade vai ser sarada, que essa igreja vai orar e um milagre vai acontecer na sua vida? O que te motiva a sair da sua casa dia após dia e continuar vindo para este lugar? Tirando tempo para poder adorar o nome do Senhor, tirando tempo para poder ler a palavra de Deus, tirando tempo de oração. Alguns chegam a dizer até que nós somos loucos. Somos loucos mesmo, mas loucos por Jesus. Mas a palavra dessa noite é o que te motiva a continuar acreditando que hoje tudo pode até estar muito bom, mas que amanhã as coisas vão mudar. O que te motiva a isso? O texto que nós lemos, ele vem falar para nós sobre fé. E é interessante que Hebreus, ele vem dizer para nós, a partir do versículo 1, que a fé é a certeza, não é a dúvida. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera que algo vai acontecer na sua vida, por isso que você é motivado a vir para cá, porque você não viria. Vou perder o tempo? Não quero perder meu tempo. Então, a fé é a certeza de coisas que você espera. É a certeza. Eu espero, mas eu tenho no meu coração a certeza de que aquilo vai acontecer. A fé, ela tem o poder de trabalhar na nossa vida e despertar em nós algo que faz eu e você continuar acreditando que Deus vai mover na nossa vida, que Deus vai mover o céu, a terra, que Deus vai fazer um agir, um reboliço, como a pastora costuma dizer, e que vai mudar a minha vida no estalar de dedos. Pode ser hoje, pode ser agora, como pode ser também semana que vem, o mês que vem, o tempo de Deus. É o Kairos pertence a Deus. A fé é aquilo que nos faz continuar a marchar. Ainda que esteja tudo difícil, ainda que a gente não veja nada acontecendo, que a gente não veja nenhum sinal, a fé continua a nos fazer a continuar a marchar. A cada dia. Está tudo difícil, mas eu continuo marchando. E aí quando o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra, algumas coisas ele trouxe ao meu coração, de alguns momentos que eu já vivi na minha vida, que eu tenho certeza que você vai também se identificar com isso. De alguns momentos na nossa vida, que a situação é tão difícil para nós, tão difícil, que a gente dá vontade de parar. Já aconteceu isso comigo, não sei se já aconteceu isso com vocês. Já aconteceu com vocês? Deixa eu sozinho, não. É isso aí, glória a Deus, por isso eu não estou sozinho. De tão difícil que estão as coisas, parece que o céu está de bronze. Parece que a nossa oração não chega diante de Deus. Parece que Deus virou as costas para nós e não ouve a nossa oração. E parece que tudo para nós é mais difícil.
Parece que o ímpio consegue as coisas numa naturalidade muito grande. Parece que para as pessoas lá fora tudo vem de uma maneira tão natural. E para nós parece que tudo tem que ser arrancado à força, porque senão não vem. Move. Um dia um leão, no outro dia tem que matar 2, no outro dia tem que matar 3. E parece que quanto mais a gente ora, mais difícil fica. É verdade? Tem hora que parece que está desse jeito. E a vontade, o sentimento que a gente tem no nosso coração é o desejo de parar. Fala, não tem como, não dá para parar. Não tem como continuar. Mas a fé em Deus, ela nos faz continuar acreditando de que ainda que a gente não veja nenhum sinal, nada acontecendo, o dia de amanhã vai ser diferente. Não porque a gente merece, não porque a gente é bom, mas porque Deus é Pai. E por ser Pai, nos amar de maneira grandiosa, Ele sempre tem um cuidado de preparar o melhor para nós. Ainda que eu e você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Que tem momento que a gente não consegue entender. Fala, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, usa o profeta, me mostra o que o Senhor quer comigo, porque eu não estou entendendo, está difícil, não estou conseguindo, eu não aguento. Tem gente que fala, Senhor, me segura, porque eu não aguento nem ficar de pé. E a fé é esse agente que vai fazer eu e você continuar a acreditar. Que hoje pode até estar difícil, mas que amanhã será diferente. A palavra de Deus vai dizer que o choro pode até durar uma noite, mas que a alegria virá pela manhã. O salmista vai dizer que aqueles que com lágrimas semeiam, com lágrimas semeiam os dias difíceis, que chega para mim, chega para você, voltará trazendo com júbilo, com alegria, os seus feixes. Feixes quer dizer quantidade, grande quantidade. Aqueles que com lágrimas semeiam voltarão com alegria, trazendo suas bênçãos, muitas bênçãos do homem, não, bênçãos de Deus. E ele continua dizendo que a fé é certeiro de coisas que se esperam. Certeza, se duvidar, perdeu. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Aleluia! E aí eu queria que você pensasse comigo como é que crê em algo que não vê. A fé, ela tem esse poder de me fazer acreditar no impossível. Porque o impossível, ele não pertence ao homem. O impossível pertence a Deus. Aleluia! E se a minha fé e a sua fé está baseada em Deus, eu quero motivar você nessa noite, despertar a tua fé e colocar no teu coração a certeza de que a sua fé, junto com a minha fé, ela tem o poder de mover o impossível. E você tem fé. Ah, pastor, a minha fé não tem fé, tão pequenininho, tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. O simples fato de você sair da tua casa e vir para este lugar é porque você tem fé. A fé de que você vai vir para cá e vai ouvir Deus falar com você. A fé de que você vai entrar por essas portas e Deus vai falar no teu coração. A fé de entrar por essas portas e saber que Deus vai trazer resposta. A fé de entrar em ver e saber que aquele que aqui habita tem o poder de entrar na tua vida, mover na tua história e te sarar. Aleluia. O texto de Hebreus ele vai falar para nós, somos heróis da fé. Aquilo que eles alcançaram através da fé. E o versículo 6 vai dizer assim para nós, olha, de fato, sem fé é impossível. Não tem outro jeito. Se você não tem fé, você não agrada o coração de Deus. Porque quando você exercita a sua fé, você está colocando a sua confiança, não naquilo que você tem, não naquilo que você pode fazer, não naquilo que o pastor pode te dar, não naquilo que o emprego, o seu dinheiro, a sua casa, o teu carro, não naquilo que você tem nas tuas mãos, mas quando você agrada o coração de Deus, como você vier dizendo para Deus, olha, a minha vida, a minha confiança, a minha fé, a minha esperança está em ti. Aleluia! Viver debaixo de fé é você viver na dependência de Deus. É você saber que não dá, que não consegue, que não tem jeito, mas que Deus pode fazer. E é isso que tem que nos motivar a sair da nossa casa
debaixo de chuva, debaixo de sol, quando eu não tenho forças, quando eu estou triste, quando eu estou quebrado, quando eu estou chorando, quando eu estou sem emprego, quando eu estou sem saúde, quando o médico diz que é câncer, quando as portas se fecham, quando os amigos viram as costas para nós, quando não há solução, quando você procura resposta e não há resposta, é a fé que continua fazendo você vir neste lugar e continuar adorando ao Senhor sem força, sem motivo, sem razão. E você abre os seus lábios e exalta o Senhor, como se estivesse tudo bem na tua vida e não está. Mas a fé é a certeza, você sabe que não está naquele momento, mas que vai chegar a hora. Vai chegar um momento e que Deus vai agir, e que Deus vai fazer, e que a luta vai passar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não tem como ver a glória de Deus. Querido, se não crer, não adianta sair da casa e vir para cá orar. Se não crer, não adianta você pedir para Deus sem crer que Ele vai fazer. Se não crer, não adianta pedir a cura, porque eu não creio, eu não acredito. Não vai acontecer, não vai mesmo, porque você não crê. Ele diz que é necessário que aqueles que de Deus se aproximam, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não tem como agradar a Deus se não for através da fé. Quando você tem fé no teu coração, é como se você dissesse para Deus: Deus, olha, eu confio em Ti. A minha vida está em Tuas mãos. Ah, pastor, mas tem pessoas sim, tem pessoas que vão acreditar que o que vai motivar ela no dia a dia, que vai dar força para ela, é os sonhos que ela tem no coração. Tem pessoas que vai motivar ela no dia a dia, é o trabalho que ela tem, é o dinheiro que ela tem no banco, é a casa bonita, é o carro poderoso que ela tem. O que vai motivar ela são os sonhos dela, é a fama, é o dinheiro, são tantas outras coisas. Mas o que motiva você, e o que me motiva, e eu espero que também essa seja a sua convicção nessa noite, o que motiva o teu coração a você sair da tua casa e vir para este lugar toda quinta-feira, todo domingo, às terças-feiras de tarde, buscar o Senhor, seja a sua fé. Porque a fé tem o poder de agir, de mover o sobrenatural. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, que você precisa, que você busca, que você espera, só existe um que pode fazer o sobrenatural. O impossível é Deus. Aleluia. E eu queria compartilhar com você nessa noite algumas pessoas que usaram dessa fé e que foram ricamente abençoados. O texto vai dizer que certa vez Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado. E depois ele veio caminhando sobre as árvores de madrugada. E os discípulos assustaram, achando que era um fantasma. E ficaram atemorizados. E Pedro vai dizer: ó, Senhor, se é tu, manda que eu vá até ti. E Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, vem. Eu imagino Jesus chamando, vem. Imagina Jesus chamando pelo teu nome, você fala: Senhor, vamos mudar aqui, vamos trazer para a nossa vida. Senhor, olha o que eu estou vivendo. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um milagre, eu preciso disso. Se o Senhor está comigo, Senhor, move na minha vida. Eu imagino Jesus dizendo para você, chamando você pelo teu nome, dizendo assim: olha, vem. Ele não faz com Pedro, ele pega Pedro, tira o Pedro do barco e começa a caminhar com Pedro em cima da água. Não, ele fala para Pedro: Pedro, vem. É como se ele estivesse dizendo para Pedro: Pedro, usa a sua fé e vem onde eu estou. E o texto vai dizer que Pedro se levanta do barco e vai andando por cima das águas, querido. Isso chama-se fé. Saber que Jesus está ali, que Ele chamou e que pela fé Ele vai caminhar sobre as águas. E Ele vai caminhando sobre as águas. E enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, Ele continua caminhando. Mas quando Ele começou a olhar para os lados, o vento soprando, Ele começou a ter medo. E aí Ele afundou. Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, tudo parece ser mais difícil.
Hoje eu compartilhei com uma pessoa uma palavra que dizia o seguinte: quando Maria e José vão a Jerusalém e levam o menino Jesus e na festa, e depois quando eles voltam, eles esquecem o menino. Vocês ouviram essa mensagem há poucos dias? E eles esquecem o menino. E aí eles tiveram que voltar para poder buscar Jesus, buscar o menino Jesus. E quando eles chegaram lá, Jesus diz: não estou perdido, eu estou fazendo aquilo que foi designado para fazer. Qual era a mensagem? Se você largar da mão de Jesus, você vai ter que voltar lá atrás e começar tudo de novo. Ah, mas é muito difícil, querido. Aí é nessa hora que entra a nossa fé. A fé de saber que quando aquilo se tornar algo impossível para mim, Deus vai agir, que Deus vai mover, que Deus vai trabalhar, porque Ele me conhece, Ele te conhece. E eu quero usar também aqui o exemplo de Jó, que a Bíblia vai dizer que o cara era um cara dos caras mais ricos, perdeu tudo, os animais, tudo que ele tinha, ficou sem nada. A única coisa que sobra para Jó é um caco de telha que começa a raspar as suas feridas. E o texto diz que o que sustentou Jó, sabe o que foi? É a fé que ele tinha em Deus. Porque nos olhos humanos, queridos, é impossível suportar um momento difícil como esse. Quem nunca teve nada, é fácil, não tem nada, pedir tudo que você não tem nada. Agora, quem já teve tudo, a Bíblia diz que era um dos caras mais ricos. De repente, esse cara bota no fundo do poço, não tem nada. Só uma doença. Ele poderia ter pensado: que Deus é esse que deixou eu perder tudo que eu tinha? Mas ele continua dizendo, ele vai uma das declarações mais lindas. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, isso tem que constranger a gente. Isso tem que nos motivar. Às vezes alguma coisa ruim acontece, a gente fala: não é possível. O carro quebrou. Que bom que você tem um carro. Quebrou, que bom que você tem um carro. Eu estou sem luz na minha casa. Que bom que você tem uma casa, porque a gente não tem casa. Eu estou com uma dor de cabeça. Que bom que você tem uma cabeça, né? Que bom que você tem um corpo. Que bom que você está vivo. Que bom que você está respirando. Tem pessoas entubadas no hospital esperando na hora de morrer. Eu conheço um monte. Está com câncer, todo tomado, esperando a morte. O médico deu 6 meses de vida. Alguém que achava que era o todo-poderoso está lá em cima do leito. 6 meses esperando a hora de morrer. A gente não é nada. Nada. Abraão, outro exemplo de fé, chamado como pai da fé. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, sai de onde você mora, sai da zona do conforto, sai de perto dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí você fala: poxa, mas Deus mandou Abraão sair da terra, desde perto dos parentes. Cara, Deus falou para Abraão: olha, vai para um lugar. Mas que lugar? Abraão, vai indo. Mas é assim, mas para que lado? Abraão, só vai. Você ir para um lugar com endereço certinho, muito fácil. Pastor, você vai para São Paulo, vai no Rio, em tal lugar. É mole de ir. Mas lá, pega o carro, tua família, tudo que você tem. Vai indo. Para onde? Vai indo no meio do caminho, eu vou te mostrando. É fé. De saber que aquele que chamou ele vai sustentar, que aquele que chamou vai com ele, que aquele que chamou ele vai caminhar com ele, que aquele que chamou vai direcionar ele para o lugar certo. Ele diz: olha para o céu. Deus está chamando Abraão para viver um novo tempo, uma experiência com ele. Deus está chamando Abraão para viver algo sobrenatural. Aleluia. A mulher dele era estéril. E Deus diz: olha as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. Como ter descendência se a mulher do cara não podia gerar? Continuar acreditando, como tu disse que não tem jeito, não é fácil não. Mas a fé tem que ser esse agente, que vai despertar no meu e no teu coração a certeza, como disse o texto, de que se Deus falou, aquilo vai acontecer. Aleluia. Daquele Jesus que entra numa casa e a casa nunca mais é mesma. Daquele Jesus que teve um encontro com Zaqueu, ele diz: hoje salvação na tua casa. Você também é filho de Abraão. Daquele Jesus que quando passa nas aldeias, querido,
paralítico tem que andar, o morto que está sepultado lá vai ter que sair andando, o mundo vai ter que falar. O Jesus que vai passando e vai ter que sair água da rocha. O Jesus que vai passando e o leproso vai ter que ser curado, a lepra vai ter que cair, porque quem está passando ali é o Filho de Deus, é o grande eu sou, é o Todo-Poderoso, é o grandão da Galileia, como a gente gosta de dizer. Onde ele passa, tudo vai se transformando. E aquela mulher condenada à morte, ela diz: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, só de tocar eu vou ser curada. Ela poderia ter simplesmente esperado a hora de morrer e ficado lá esperando, mas não, ela sai ao encontro de Jesus, e o simples gesto de tocar nas suas vestes, com a sua fé, ela gerou cura, provocou a sua cura. Jesus diz: olha, quem me tocou? Eu imagino os discípulos: Senhor, tem um multidão de gente aqui, o Senhor quer saber quem foi que me tocou? Sabe o que Jesus está dizendo? Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com o coração. Alguém me tocou com a sua fé. Alguém moveu o meu coração de maneira diferente. Sabe o que eu entendo com isso? Que para tocar no coração de Jesus não é de qualquer jeito. Que para tocar no coração de Jesus, que a gente precisa usar não apenas a nossa fé, mas sermos transportados para uma dimensão espiritual. Que a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito de verdade. Então não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. O simples gesto era tocar nas vestes de Jesus. Ela é curar. Jesus disse: o que me tocou diferente? Lázaro está morto. Está cheirando mal, diz a sua irmã: Senhor, já está cheirando mal. Na nossa linguagem, já deve estar fedendo. O corpo já deve estar em estado de decomposição, está cheirando mal. E Jesus diz: vem, vamos lá. Queridos, nós estamos falando aqui de alguém, de um ser, de um Deus, que não existe impossível para ele. Vamos lá. E ele vai, e os historiadores chegam a dizer que ele chega diante do túmulo, e ele chamou Lázaro pelo nome. Porque se ele chamasse pelo morto, que todos os mortos iriam ressuscitar e sair para ir de encontro com ele. Porque ao som da voz dele, o milagre acontece. Ao som da voz dele, a morte tem que sair, a enfermidade tem que cair por terra, os obstáculos têm que desaparecer. Ao som da voz dele, tudo é transformado. E aqui eu quero encerrar, caminhando para o encerramento, com Abacuque. Abacuque vai dizer assim: olha, ainda que a figueira não floresça, aleluia, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, ele vai dizer: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei ao Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: ainda que nada diga que tem jeito, que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que eu não mereço só para os meus problemas, ainda que um homem tente me parar, ainda que a medicina diga que não tem jeito, eu exultarei o Deus da minha salvação. É isso que Abraão está dizendo. Eu não sei como é que você vem para cá nessa noite. Quem sabe desanimado, querendo parar, ou com enfermidade, ou precisando de um milagre, de algo sobrenatural na tua vida. Eu quero desafiar para você nessa noite a fazer essa oração de Abacuque. Ainda que tudo diga que não tem jeito, ainda que as portas se fecharem, ainda que o homem diga que não tem jeito, ainda que as pessoas querem perseguição, ainda que me falte isso, ainda que me falte saúde, ainda que me falte tudo, eu continuarei adorando ao Deus da minha salvação. Abacuque vai fazer uma das orações mais lindas falando na Bíblia. Difícil, pastor, de fazer? É difícil, querido. É difícil. Porque quando tudo está difícil,
É difícil até de adorar, eu confesso, é difícil. Mas o milagre está aí, queridos. Deus não quer que você adore Ele apenas quando está tudo bem na tua vida, não. Deus quer que você adore Ele quando tudo está dando errado para você também. Deus quer que você adore Ele quando você estiver no fundo do poço, quando a notícia ruim chegar para você, o médico dizer não tem jeito, quando todas as pessoas virarem as costas para você, quando você perder seu emprego, quando você não tiver mais forças nenhuma, quando você não tiver motivo nenhum para adorar o nome dEle, você abre os seus lábios e começa a adorar o nome dEle. Aí você diz como um Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que você vai ser um presente, ainda que tudo diga o contrário, ainda que tudo diga que não tem jeito, ainda que pareça que é o fim, ainda que pareça que tudo está dando errado na minha vida, eu vou continuar adorando e exaltando o teu nome. É isso que tem que motivar a minha vida e a tua vida. Aleluia! A gente não pode ser motivado por coisas humanas, coisas materiais, nós temos que ser motivados por coisas espirituais. E eu estou falando aqui de um Deus todo-poderoso, que antes de nada existir, Ele já existia. Um Deus que é o som da sua voz, as palavras que saem da sua boca, tudo passou a existir. Ele vai dizendo: haja mares, e o mar vai se formando, haja céus, os céus vão se formando, querido. Olha a imensidão desse céu, o tamanho dos oceanos, o tamanho de tudo. Ele vai dizendo: haja peixes, haja árvores, haja répteis, e tudo vai começando a existir ao som da sua voz. O que você está vivendo hoje, o que você está passando, é nada diante de Deus. Não é nada, queridos. Mas às vezes as lutas tentam parar a gente, as dificuldades tentam nos parar, fazer a gente desanimar. Hoje a minha esposa me mandou um vídeo, já o que aconteceu com a gente, dezembro do ano retrasado. Ela estava grávida e perdeu o bebezinho dentro de casa. E o Google hoje tem essa de trazer as lembranças. E o vídeo hoje foi para ela, o Google mandou um vídeo para ela hoje. Ela me encaminhou aquele vídeo. E eu chorei tanto. Que foi na nossa casa que aquilo aconteceu. Foi difícil, pastor? Foi. Machucou, eu sinto até hoje. Mas isso não pode me impedir de exaltar o nome dele. De adorar o nome dele, de dizer quem ele é na minha vida, o que ele representa na minha vida. Quem sabe não era para aquele tempo, é para outro tempo, eu não sei, eu não conheço. Tem coisas que eu não tenho resposta, tem coisas que você não vai entender mesmo. E eu não tenho resposta para todas as suas perguntas, eu creio que ninguém tem. Porque a Bíblia vai dizer que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as encobertas pertencem a Deus. Então tem coisas que não foi revelada, tem coisas que você não vai entender, mas você precisa aceitar e obedecer. Eu chorei muito, que a gente é humano, a gente tem sentimento. E vendo tudo aquilo, veio passar um filme na minha memória. E eu chorei muito. Mas ao mesmo tempo eu louvei e exaltei o nome do Senhor, porque eu sei que Ele continua comigo. Tem momento que a gente quer parar, mas Deus disse: você não vai parar não. Você vai continuar. Quando a gente não tem força para caminhar, Ele carrega a gente no colo. Quando você fala: Deus, fala comigo, então vai ter mais Deus usa o profeta para falar com você. Quando você não tem força para mais nada, Ele vem e age na nossa vida, intervém na nossa história. Mas para isso, a gente tem que ter a nossa fé. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele quer julgar nessa noite. E Ele quer nos abençoar. Ele só quer que eu e você creia, use a nossa fé e creia que Ele está aqui, Ele quer fazer, Ele quer trabalhar na nossa vida. A gente só precisa dar espaço para Ele, dizer para Ele assim: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. É necessário que a gente crie uma atmosfera de adoração, uma atmosfera para que o Espírito Santo de Deus venha se mover entre nós. Aquela atmosfera favorável para que o Espírito Santo venha e faça um derramar dele sobre nós.